Olá, sou o professor Carlos Mendonça e trago uma dica para você que está se preparando para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. É uma dica de direito previdenciário. Nós vamos ver então como que é o cálculo de uma pensão, tá? No caso do falecimento de um servidor público. Repare o seguinte, o nosso sistema previdenciário, ele tem regras que hoje são permanentes e temos regras que também são transitórias para servidores mais antigos. Essa nossa dica reside na redação presente no artigo 40 da Constituição, portanto, é uma regra apenas para novos servidores, né? Ou servidores que ingressaram no serviço público a partir de 2004. Quem ingressou antes, ele vai entrar em regras de transição e ele pode até deixar uma pensão, digamos, na integralidade. Portanto, a regra que a gente fala aqui é aquela do corpo permanente da Constituição. Feito, então, esse detalhamento, como que a gente vai calcular o valor de uma pensão caso um servidor público, seja ele federal, estadual, distrital ou municipal, venha a falecer? Segundo o artigo 40 da Constituição, nós vamos ter as seguintes situações. Para o servidor que recebe até o teto do INSS, o valor da pensão é integral. Hoje o teto do INSS é de R$ 5.531,31, de modo que o servidor que recebe até esse patamar, caso venha a falecer, deixará uma pensão exatamente no valor ou da sua aposentadoria ou da remuneração da atividade. Por outro lado, o servidor que recebe mais do que o teto do INSS, e isso é perfeitamente possível, afinal de contas, a imposição do teto do INSS, ela só vai ser aplicada aos servidores federais, tá? No âmbito estadual depende muito de cada estado, mas somente para quem ingressou a partir de 2013, tá? Então, servidor público federal que ingressar no serviço público a partir de 2013, esse daí já se submete ao teto do INSS. Tá? Mas no caso do Distrito Federal, continua valendo o teto constitucional, tá? Não é o teto do INSS. Sendo assim, tá? Para o servidor que ingressar no serviço público, né? Antes dessa mudança, aí ele pode se aposentar com valor acima do teto do INSS. E aí como é que fica o cálculo da pensão? Muito simples. Esse cálculo ele será formado por duas parcelas. A primeira parcela é o próprio teto do INSS. Já a segunda parcela representa 70% do valor que exceder esse teto. Aí eu faço o somatório, bingo, acho o valor da pensão. Vamos ver como que a redação da Constituição trata desse tema. Corta aqui para a tela. Então, ó, lá no artigo 40, parágrafo 7º, diz que lei disporá sobre a concessão de pensão por morte e ela vai ser igual. Eu tenho dois casos aqui. Um é para o servidor da ativa e o outro é para quando o servidor já está aposentado. Não importa, a regra é a mesma, esteja na ativa ou esteja aposentado. Então, ó, no inciso 1, qual é o valor da pensão? Valor total dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. E aí ele diz, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. Bom, o inciso 2 é igualzinho, só que ele se refere para quem está na atividade. Então, como é que fica esse cálculo de pensão? Bom, teto do INSS em 2017, 5.531. No primeiro exemplo, o servidor ganha 5 mil, tá? É um valor abaixo do teto do INSS. Se ele vier a falecer, a pensão será de 5 mil reais. No exemplo 2, o servidor ganha 10 mil reais. Se ele vier a falecer, a pensão ela terá duas parcelas. A primeira parcela é o próprio teto do INSS. A segunda parcela, ela representa, então, 70% do valor
que exceder esse teto. Então, a gente faz a conta, 10.000 menos 5.531, sobre este resultado, aplicamos o percentual de 70% e vamos somar, então, aquela primeira parcela que corresponde ao teto do INSS. Então, muito simples, né? O cálculo de uma pensionista, você não pode errar questão sobre isso. Fique atento, então, às nossas dicas, tá, de direito previdenciário para a Câmara Legislativa do Distrito Federal.